Olha, o Marcelo me fez uma pergunta interessante e ele fez de uma forma até diferente. Ele falou assim: Leonardo, eu sou de direita e eu gostaria de uma opinião técnica sua, sem esquerdismo, a respeito do porquê você não acredita que o Bolsonaro seja candidato em 2018. Olha que é interessante porque ele pede para que eu me distancie e me limite ao técnico. Eu vou tentar ser o mais técnico possível, Marcelo. Vamos pensar, a maior teoria que eu uso para basear essa ideia da impossibilidade do Bolsonaro se candidatar, ela é a teoria da estratificação de público. Vamos pensar o seguinte: o Brasil hoje a gente tem eleição para cargos legislativos e eleição para cargos executivos. Para uma pessoa ser eleita num cargo executivo, ela tem que ter a maioria. Para uma pessoa ser eleita em cargo legislativo, ela tem que ter a maioria daquele tipo de ideologia. Vamos pensar o seguinte: vamos pensar que no Brasil a gente tem evangélicos. Porque a gente tem evangélicos, a gente pode não fazer um presidente evangélico, a gente pode não fazer um governador evangélico, a gente pode não fazer um prefeito evangélico, porque são cargos executivos e a gente teria que ter, por exemplo, maioria de evangélicos, mas a gente consegue fazer um monte de deputados, porque os deputados representam essas fatias da população. Assim como essa fatia radical e a fatia das pessoas que estão, digamos que, acreditando na ideologia do Bolsonaro, vou me manter o mais distante possível, essas pessoas, elas ainda não são maioria no Brasil. Então, nesse sentido, porque a ideologia do Bolsonaro ela é um pouco pesada para a realidade atual, ele está sofrendo uma dificuldade muito grande, que é qual partido que vai aceitar o Bolsonaro ser candidato a presidente. Pensa o seguinte: a partir do momento que um determinado partido lançar o Bolsonaro como candidato a presidente, esse partido vai automaticamente assinar embaixo da ideologia do Bolsonaro. E um partido, ele não tem só eleitores radicais, só eleitores de extrema direita, só eleitores que pensam nessa ideia de do bandido bom, bandido morto, essa ideia de investir em armas, liberar armas. É muito difícil a gente ter um partido no Brasil que tenha a ideologia completamente igual à do Bolsonaro. Mas, em contrapartida, para os deputados do partido que lançar o Bolsonaro como candidato a presidente da República, vai ser complicado, porque esses deputados vão arriscar perder votos e até nem serem eleitos por lançar o Bolsonaro como presidente. Então pensa no seguinte, eu vou repetir tudo de uma forma mais simples. Imagina que o Partido Socialista Cristão lance o Bolsonaro como presidente. O Partido Socialista Cristão antes fazia, por exemplo, 10 deputados. Isso é um exemplo, tá? Agora, o Partido Socialista Cristão vai perder votos porque lançou o Bolsonaro como presidente e aquelas pessoas que antes votavam nos deputados do Partido Socialista Cristão, agora elas não votam mais porque aquele partido lançou um presidente que tem ideias muito radicais, vamos pensar assim. Esse é o medo dos partidos brasileiros e é por isso que nenhum partido quer lançar o Bolsonaro como presidente. Agora, partindo para a possibilidade do Bolsonaro ser eleito, o Bolsonaro tem sim uma militância de internet muito presente e é exatamente esse tipo de ideologia que se identifica com ele. Mas o que você precisa perceber é que esse tipo de ideologia radical, essa ideologia de ficar brigando, de ficar lutando na internet, ela não significa a maioria da população do Brasil. E para uma pessoa ser eleita presidente da República, ela tem que ter a maioria. Tem muita gente que está limitando a realidade digamos que a realidade da política brasileira ao universo dela, ao universo de internet. Mas quando a gente para pensar, o Brasil é muito grande e a gente tem estados, por exemplo, estados norte, nordeste, estados que são majoritariamente PT. Aí a gente entra num outro detalhe, que é o poder da campanha política. Os partidos grandes, como por exemplo o PSDB, eles podem estar esquecidos agora, eles estão fazendo questão de se distanciarem da mídia agora, porque toda hora que se fala, por exemplo, Aécio Neves, corrupção, Serra, corrupção. Então, essas pessoas estão com medo até de aparecer na mídia. Mas na hora que chega na hora da campanha política, verdadeiramente dita, é a hora que essas pessoas começam a fazer a coisa acontecer. E aí entram os apoios locais que essas pessoas têm. Imaginem o tanto de pessoas ao redor do Brasil que são vereadores, que são prefeitos, que são deputados,
do PSDB e do PT. Todas essas pessoas vão lutar por votos pro PSDB e votos pro PT. Nesse sentido, o Bolsonaro hoje, ele pode estar com 11%, porque está acontecendo uma campanha de internet pro Bolsonaro, mas os outros candidatos não estão fazendo campanha nenhuma. Quem está fazendo uma campanha atualmente em paralelo é o Lula, que está fazendo uma campanha para defender o direito dele de se candidatar. Já o Bolsonaro, que está fazendo essa pré-campanha dele para presidente, é o único que está nessa situação. Agora imagine na hora que começar uma campanha, por exemplo, de um Aécio Neves, ou que seja de outro do PSDB, do Dória, por exemplo, e que eles colocarem toda a máquina do PSDB para fazer campanha para eles ao redor de todo o Brasil. E da mesma forma o PT. Imagina que o Lula se candidate e coloque toda a máquina do PT, todos os candidatos, todos os vereadores, prefeitos, enfim, todos os políticos do PT ao redor do Brasil para fazerem campanha para ele durante a campanha política. O que eu quero dizer para você é que esse fenômeno que acontece antes das campanhas políticas acaba repetindo o que aconteceu com a Marina Silva. Dá aquele fogo de palha que cresce no coração das pessoas aquela ideia de que aquele candidato tem condição de talvez até ir para o segundo turno, mas na hora que chega na vida real, em que grandes estados brasileiros que nem participam das pesquisas de internet realmente votam, esses candidatos desaparecem. Eu não sei se deu para você entender? Eu estou me distanciando, estou me limitando ao técnico, essa é a minha opinião. Eu vou ser bem sincero, eu já falei várias vezes que se o Bolsonaro for candidato e se ele vencer nas urnas, eu vou respeitar ele como meu presidente, mesmo que eu não acredite na capacidade dele de gerir o país. O que eu acho que o Bolsonaro faz é dar a ideia de que ele sozinho como presidente, por ele não estar na lista do Fachin, ele vai conseguir consertar um país no qual o maior problema está no Congresso e agora tem se demonstrado também no Judiciário. Seria a mesma coisa que pensar que você vai salvar, por exemplo, todo um estoque de laranjas que está dentro de um navio gigantesco porque você tem uma laranja que você acredita que está perfeita. Mas enfim, se você continua pensando dessa forma, pode continuar pensando dessa forma, defenda o seu direito de votar no candidato que você quiser. Mas tecnicamente falando, na realidade atual, ao meu ver, ele não tem a mínima condição de ser presidente, tecnicamente e também em termos eleitorais, e eu nem acredito que ele vai arriscar a carreira dele de deputado, que com certeza ele seria reeleito, para tentar ser presidente e arriscar ficar 4 anos sem receber o salário de funcionário público, igual ele tem feito nas últimas décadas. Muito obrigado pela pergunta, desculpa as vezes que eu fui imparcial, realmente eu levo essa história muito na brincadeira, que eu acho tudo isso muito engraçado. Eu acho ele um personagem, hora nenhuma eu acredito que por detrás do Bolsonaro exista um político, eu acho que existe ali um personagem que tem consciência que o que ele está fazendo é uma grande palhaçada. Eu não acho que ele acredita naquele teatro que ele faz, eu acho que ele faz aquele personagem, faz muito bem feito, tanto é que ele conseguiu ensinar a fórmula para a família dele inteira, e a família dele inteira consegue se eleger através da conquista do coração daquelas pessoas que querem um Brasil melhor e acreditam que naquele ator ali exista a possibilidade de se conseguir um Brasil melhor. Mas enfim, boa sorte aí com sua escolha e até mais.